Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma live sobre a temática insegurança alimentar. E, infelizmente, a insegurança alimentar tem aumentado muito, né, no mundo e principalmente depois da pandemia. E nós vamos conversar hoje, nosso convidado é o Lucas Bandeira. Mas antes de a gente começar a conversar um pouquinho aqui com ele, eu vou convidar a doutora Ellen, que é a presidente da ONG, que está aqui para dar uma palavrinha. Deixa eu convidá-la aqui. Só um segundinho. Olá, boa Olá, noite a todos e todas. Tirar os óculos, que acaba boa sempre noite. reflexo. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui iniciando mais uma live, como a Mayara colocou. Vai ser com o Lucas Bandeira, que ele trabalha na Food Design. Muitos devem saber que eu tenho dois chapéus. Então, um chapéu é da Food Design, que é uma empresa privada de 29 anos, e também eu tenho o chapéu de presidência desta ONG, aqui está saindo ao contrário, o meu logo da Maiara está correto, né? Que é o Instituto de Food Design de Responsabilidade Social, que é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo apoiar o crescimento das pequenas, microempresas formais e informais, num caminho de crescimento com sustentabilidade, inovação e responsabilidade e irresponsabilidade, não, e responsabilidade social. E quando a gente fala de responsabilidade social, é um chapéu muito grande. Aqui cabe, obviamente, a segurança alimentar, a segurança de alimentos, a própria sustentabilidade, tudo isso até faz parte de uma responsabilidade social. E como a Mayara falou, a gente tem, enfim, a gente está passando novamente por momentos de muita insegurança alimentar. O Brasil tinha saído do mapa da fome no passado, agora novamente a gente está com um número muito grande de pessoas que não têm a certeza se vão ter um prato de comida durante o seu dia. E nós teremos então a satisfação de contar aqui então com o Lucas, né? O Lucas tem uma formação em nutrição, ele é nutricionista. Eu não vou ocupar muito aqui do tempo de vocês, eu só gostaria então de dar um alô, agradecer a todos que estão entrando, a todos que virão entrar e convidá-los que conheçam o nosso site. O site é IRSFD, porque a gente estava usando a sigla IRSFD no passado. Nós mudamos já a nossa identidade visual e ainda não tivemos tempo de mudar os nossos domínios. Mas se vocês colocarem Instituto Food Design Responsabilidade Social ou Instituto Responsabilidade Social Food Design, vocês vão achar o nosso site. Tem aqui, vocês estão aqui no nosso Instagram, e a gente, obviamente, também pode convidá-los para ir para ver o nosso Face, o nosso LinkedIn, e gostaríamos de convidá-los a serem membros, a se associarem a essa causa. Eu até antes de desligar, eu peguei um negócio que eu não sei de cor aqui não, então eu vou ler, tá? Que hoje eu estava estudando, que eu sempre fico procurando dados sobre a representatividade das pequenas empresas para os países e o número de empregos que elas oferecem. Se a gente pensar Brasil, segmento alimentos é um dos maiores segmentos. E quando a gente pensa em número de empregos, a gente sabe que os pequenos respondem muito mais, às vezes, até do que os grandes negócios para empregos. Eu peguei um dado hoje do Banco Mundial, vejam só. As pequenas microempresas, elas significam a maioria dos negócios em todo o mundo e são importantes contribuidores para a criação de empregos e para o desenvolvimento global econômico. Representam 90%, eu vou repetir, 90% dos negócios e mais de 50% dos empregos no mundo. Isso considerando as formais. Se a gente somar isso, o próprio Banco Mundial fala, isto sem considerar as informais. Né? E quem cuida, por exemplo, aqui do Brasil, dessas empresas de pequeno porte? Na realidade, elas estão
claro que tem uma outra associação que, às vezes, especialmente as verticais, né? Então, se eu pego a BIS, que a gente está até apoiando aqui um evento deles, então tem algumas associações que até têm um grande contingente de pequenas, mas as grandes associações, às vezes até elas mencionam as pequenas, mas vocês vão ver e vão acompanhar e ver que as pequenas não estão aí representadas, tá? Então, o nosso objetivo é ajudar a cuidar desses pequenos negócios da área de alimentos. Beijos a Super todos. interessante. Obrigada, Ellen, por Nada, contribuir, muito obrigada a bacana. todos. E saio daqui nesse momento para deixar vocês com a Maiara, que é a nossa gerente de relacionamento, a quem eu agradeço, e ao Lucas, que eu agradeço imensamente a gentileza dele estar aqui doando o seu tempo para nós todos. Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos ver se o Lucas já está por aqui. Convidá-lo. Boa noite, Lucas. Tudo bom? Boa noite, Maiara. Tudo bem? Me escutam Tudo bem? bom. Sim, seja bem-vinda à nossa live. Agradeço aqui novamente. A doutora Ellen agradeceu que você vai participar aqui com a gente gente agradece aqui novamente. E antes de a gente começar, né? O Lucas, esse é o Lucas Bandeira. Ele é nutricionista, né? E trabalha também na Food. E eu vou deixar ele explicar um pouquinho o que ele faz por lá, se apresentar melhor. Perfeito. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar desse tema. Nunca é demais falar de insegurança alimentar. É um tema que a gente precisa falar sempre, né? Para que cause aí um pouco de impacto na vida das pessoas, tá? Então, eu trabalho aqui na Food Design já tem 3 anos. Eu faço parte aí da equipe, faço gerenciamento de treinamentos abertos da Food Design. Então, todos os treinamentos da área de qualidade, segurança de alimentos, normas, tá? Então, eu faço toda essa parte de gerenciamento. E, em alguns outros momentos, gosto também de pesquisar e estudar assuntos da área da nutrição, né? Porque a nutrição a gente tem uma base muito mais menos técnica na parte de segurança de alimentos, mas a gente tem uma base muito boa de segurança alimentar, de insegurança alimentar. Então, eu acho interessante uma equipe ser multidisciplinar, porque você pode trazer do seu mundo, né, um pouquinho, né, para os outros, agregar. Show, sem dúvida, né? Essa multidisciplinaridade que é bacana, né? Essa troca de saberes e é muito bacana. Obrigada, Lucas. Então, vamos lá ao tema. Boa noite, pessoal que está aí com a gente, participando. Se quiserem deixar perguntas aqui, eu vou tentar acompanhar, porque às vezes passa muito rápido, o Lucas também vai ficar de olho aqui, né? Então, vamos lá. Então, o tema, né? Como tema é insegurança alimentar. Eu gostaria de, assim, que você esclarecesse aqui para quem está assistindo, participando, uma confusão que o pessoal faz conceitual, né? Porque confunde-se muito o tema insegurança alimentar com segurança alimentar e segurança de alimentos, né? E tem uma diferença forte entre as duas. Então, eu gostaria que você diferenciasse esses dois conceitos, porque ainda tem muita gente que ainda emprega ele errado, né? Então, Sim. Se em alguns momentos eu estiver olhando para a tela do computador e não aqui, é porque esse formato foi feito primeiramente para ser um formato de palestra, a gente adaptou para ser algo mais de entrevista. Então, a segurança alimentar consiste na realização do direito a todos a uma alimentação de qualidade, né, qualidade e quantidade, sem comprometer ao acesso de alguma outra necessidade essenciais como higiene, né? Então, assegurar, né, ter a segurança que aquele indivíduo vai receber uma alimentação adequada na sua qualidade, na sua quantidade. Isso é segurança alimentar. Segurança de alimentos é assegurar que aquele alimento que está sendo produzido chegue com qualidade, né, microbiológica e afins,
na mesa do consumidor. Então, são mundos diferentes, né, que o pessoal confunde. Então, segurança alimentar, assegurar que aquele indivíduo vai ter ali uma alimentação de qualidade e quantidade suficiente. E segurança de alimentos é assegurar que aquele alimento vai chegar no seu prato, na prateleira do mercado com segurança. Ah, ótimo. Porque são conceitos diferentes que se complementam, mas que não são sinônimos, né? Tem o pessoal Não. emprega bem errado, né? E é bem bacana você esclarecer aqui pra gente, porque é só uma preposição, mas que faz muita diferença mesmo. Então vamos lá. E fala aí um pouquinho pra gente, Lucas, os dados, né, da insegurança alimentar no Brasil e no mundo. Como que tá, né? A gente vê bastante falando nos noticiários, né, que aumentou muito, né, depois da pandemia e tal, mas acontece muito, como que tá isso? Como que tá esse contexto? Perfeito. Então, primeiramente, eu não quero fazer essa live sozinho, eu quero que o pessoal comente, vai deixando a sua vivência, vai ter momentos que eu vou também jogar aí pro público. Então, converse aí. E se esse assunto também for interessante para outra pessoa, coloca aqui no aviãozinho e encaminha aí para alguém, tá bom? Sim. Então, a gente falou de segurança alimentar, segurança de alimentos e insegurança alimentar. É o oposto do segurança alimentar. É quando aquele indivíduo não tem aquela alimentação adequada na sua quantidade e qualidade, tá bom? Que também é diferente de fome. Quando eu estou falando de insegurança alimentar, é aquele indivíduo, aquela criança, aquele adolescente, por exemplo, que só tem aquela merenda escolar. Então, a única refeição do dia daquela criança é uma merenda escolar, né? Ou quando chega em casa tem mais uma refeição, mas naquela incerteza de que se vai ter ou se não terá aquela alimentação, né? Então, essa insegurança, o nome em si já diz. Então, para falar de insegurança alimentar, a gente tem dois tempos, né? O antes da pandemia e o pós-pandêmico, né? Pós-pandemia. Então, saiu em alguns jornais, quando a gente começou aí no início da pandemia, algumas manchetes que eu vou ler aqui para vocês. O coronavírus pode levar o mundo a outra pandemia, a pandemia da fome. ONU teme crise alimentar de proporções bíblicas em muitos países devido à pandemia. Então, a gente teve esse período de pandemia onde agravou e atualmente também estamos vivendo outra crise, que é também da guerra da Ucrânia, que também está piorando cada vez mais a insegurança alimentar. Então, outras duas manchetes que eu vou trazer para vocês rapidinho. Guerra na Ucrânia pode provocar fome no mundo. França propõe plano de segurança alimentar. Guerra vai agravar a insegurança alimentar no mundo. Então, assim, a gente já tem ali outra coisa que está agravando, né, a insegurança alimentar no mundo. Então, como estão esses dados? Então, para quem não sabe, existe um mapa da fome, criado pela ONU, tá bom? Onde incluem 5% da população, 5 ou mais por cento da população em subnutrição, em pessoas que estão aí com insegurança alimentar. O Brasil, em 2014, saiu deste ranking, né, com muitos trabalhos de segurança alimentar, com muita força, né, do governo, enfim, de ações e promoção à segurança alimentar. A gente conseguiu sair em 2014. No entanto, para nossa infelicidade, em 2021, o Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome da ONU. Que isso é péssimo, né? Péssimo para um país estar neste mapa, porque diz muito sobre a questão social do país, sobre desigualdade e afins, né? Então, outras manchetes diz aqui: Brasil volta ao mapa mundial da fome, né? Volta do Brasil ao mapa é um retrocesso inédito, diz economista, porque este dado também é um dado que prejudica muito na questão econômica do país. Tá? Então, vamos falar de dados de insegurança alimentar no mundo. Hoje nós temos 2,3
Se eu estiver falando rápido, você me corta, tá? Tá ótimo, tá Tá bom? ótimo. Peraí. Uhum. Hoje nós temos no mundo 2,3 milhões de pessoas que passam, né, que estão em um quadro de insegurança alimentar, que equivale a 30% da população mundial. Durante essa live, em muitos momentos eu vou trazer dados um pouco chocantes, né? Dados que você pode falar, não, não é possível, mas sim, é possível. Não estou mentindo aqui. Vocês podem pesquisar porque são dados alarmantes, são números que chocam, mas é a realidade. Então, 2,3 bilhões de pessoas estão em um quadro de insegurança alimentar moderada, leve ou grave, que equivale a 30% aí da população global. E no Brasil, a gente tem 116 milhões de brasileiros que estão em um quadro de insegurança alimentar. 116 milhões Milhões. de brasileiros vivem em um grau. É muito, Isso gente, é né? muita gente, muita gente. Então, isso são dados de insegurança alimentar. Lembrando lá no começo, que é diferente de fome. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns dados de fome, né? Falar. No mundo, a gente tem 811 milhões de pessoas passando fome. Então, são 800 milhões de pessoas. E no Brasil, nós temos 19,3 milhões de brasileiros hoje que passam fome. Não estão em segurança alimentar mais. Já estão em um quadro de fome. E antes da pandemia, nós tínhamos 10,3. E esse número dobrou, quase dobrou pós-pandemia. Então, por isso que nós novamente voltamos a fazer parte do quadro do mapa da fome da ONU. Nossa, é muito chocante, né? Os números são muito altos. E assim, aproveitando o gancho, né, Lucas, e perguntando para você, as políticas públicas que a gente tinha no começo, né, que é lá em 2014, mais ou menos, que você disse que saiu do mapa da fome, elas contribuíam para a insegurança alimentar? Que é assim, o que você acha que contribuiu, além da pandemia, né, para esse contexto ficar tão alto, esses valores? As políticas públicas, elas contribuíram e contribuem hoje em dia para a diminuição da insegurança alimentar. Na época, contribuiu tanto que a gente saiu ali do mapa da fome. Eu não acho que hoje a gente tenha eu não acho que hoje a gente não tenha políticas, né? Talvez algumas políticas falhas ou precisa de mais políticas, né, para a gente melhorar esse quadro. Mas eu acho que a questão da pandemia agravou em nível mundial a questão da insegurança alimentar. Certo. E você pode falar um pouquinho sobre quais são os objetivos da Agenda de 2030 da ONU? Né, elas têm uma grande correlação com essa insegurança, com a segurança alimentar, né? Então, Enfim, antes disso, só um dado que eu queria falar rapidinho, que são os uhum, estados onde a gente encontra mais fome, né? Em primeiro lugar, a gente tem o norte, que é com 18%. Em segundo lugar, a gente tem o nordeste, com 13,8%. Centro-oeste, com 7% da população que passa fome. E sul e sudeste, a gente tem 6%. Né? Então, nossa, por esse dado, a gente consegue ver aonde está mais concentrado a questão de segurança alimentar. Norte e Nordeste, onde o pessoal ainda às vezes não tem nem saneamento básico. Então, a gente vê muito isso ainda. sim. Não, bacana esses dados. Mostra bem essa. É uma desigualdade, né? Mais acentuada, assim, né? Dá pra ver, assim, fica bem evidente, né? Quando você faz esse levantamento. Exato. E os objetivos, né, da ONU, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles são alguns, tá? Eu vou ler aqui para vocês alguns, mas a gente vai focar em um só, tá? Uhum. Então, a gente tem 17. Erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, emprego digno, redução da desigualdade,
a gente tem consumo e produção responsável, a gente tem vida sobre a terra, então a questão do meio ambiente, a gente tem a parte climática também, tá bom? E vale ressaltar que a área de alimentos tem participação direta e indireta em todos os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, tá? Então, falando também da área de segurança, né, de alimentos, área de indústria, a indústria tem muito, né, a ver com isso, porque depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns outros assuntos que a gente pode colocar a indústria também ali para ajudar nisso. Então, a indústria ela tem um papel bastante importante, né, direto e indiretamente nestes aspectos. E o que a gente vai abordar agora, né? Eu não sei qual foi a última pergunta que você me fez para saber se eu estou no Da raciocínio. ONU? Os objetivos. Então Os já objetivos da respondi. agenda. Uhum. Perfeito, está respondido. Então são Sim, esses os objetivos. bacana. E aí eu vou aproveitar, Lucas, e perguntar, né, dentro desse contexto. No passado, sim, uma vez eu vi uma reportagem falando que, por exemplo, tem políticas públicas e que às vezes contribuem, né, para as pessoas aumentarem, vamos dizer, o acesso aos alimentos. Mas assim, o que acontece é que o perfil dos alimentos que são selecionados e consumidos são ricos em carboidratos. Biscoitos, macarrão e os carboidratos mesmo. E aí acaba acontecendo que elas aumentam o acesso ao alimento, mas não ao perfil nutricional. Então fica um perfil nutricional fraco, fica faltando a complementação dos outros, né? Tipo proteína e outros nutrientes. Macro e micro, né? E aí eu gostaria de uma opinião sua, né, como profissional. Como poderia orientar essas pessoas assim, no momento de acessar o alimento, ter essa consciência, né? Em questão de população mesmo. Sim, sim. Uhum. Tá. Em questão de políticas públicas, a gente precisa mesmo ter algumas questões mais voltadas para a questão nutricional. Porque se a gente se recordar um pouco da merenda escolar, a gente sabe o que era, né? É uma alimentação rica em carboidrato e pouco nutriente. Às vezes tinha uma ou outra salada. Só que quando a gente fala de pessoas que estão em quadro de insegurança alimentar, eu estou falando agora, Lucas, nutricionista. É difícil você. Assim, a gente pode aconselhar, mas uma pessoa que está em quadro de insegurança alimentar, ela tem aquele pouco dinheiro para fazer a sua compra do mês. Ela não vai optar por comprar uma maçã, um legume, uma verdura. Infelizmente, ela vai optar em comprar o grosso, que é o arroz, o feijão. E às vezes se der a proteína, né? Então, assim, é complicado falar de questão nutricional para aquelas pessoas que às vezes não conseguem comprar uma fruta. Conseguem comprar realmente o básico. O básico. Então, é complicado. Uhum. Uhum. E aí, assim, teria que ter um auxílio também nesse sentido, né, Exato. O que poderia ser do feito governo. é que esses alimentos fossem mais acessíveis, Uhum. né? Porque atualmente a gente vai no mercado e a gente vê que eu fico olhando os memes, o pessoal comentando assim, na hora que eu decidi ser fit, o Uhum. chuchu tá mais caro que uma coxinha. Bem isso. Então, é isso mesmo. Então, quando o pessoal fala, agora eu vou comer fruta, a fruta tá lá nas alturas. Aí a gente tem que. Aí aborda um outro mundo, um negócio muito mais amplo, questão climática. Então, assim, muita chuva. Então, aquele alface é um alface que já não, já não dá tão bem. Então, aquele alimento fica mais escasso, vai menos para o supermercado, então ele fica mais caro. Então, tem muitas coisas. Uhum. Muitos fatores envolvidos, né? Muitos fatores. E assim, pensando nisso, né? é, Tem um tema que está atrelado, né, com a insegurança alimentar, que poderia
a sua, vamos dizer, melhora dele poderia ajudar a melhorar esse quadro, que é o desperdício, né? Então, você fala um pouco pra gente sobre isso? Por que que a gente desperdiça tanto alimento? E quais ações a gente pode fazer para diminuir esse desperdício, né? Principalmente de coisas que são perecíveis, frutas, hortaliças, né? Perfeito. Não dá para falar de insegurança alimentar sem falar de desperdício, né? Uma coisa está atrelada à outra. Então, eu vou falar agora do número 12, que é um dos temas aí um dos focos, né, da agenda da ONU, que é até 2030 reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial em nível de varejo e do consumidor e reduzir as perdas de alimentos ao longo da cadeia de produção e abastecimento, incluindo perda pós-colheita. Então, o que é desperdício de alimento? Então, a gente sempre desperdiça o alimento, geralmente, quando ele está ainda apto para o consumo, ou por alguma mau armazenamento ele foi desperdiçado. Então, o desperdício de alimento é todo alimento que, por algum motivo, a gente desperdiçou, mesmo intencionalmente, né? Você desperdiçou esse alimento. Então, alguns números bem chocantes que eu vou mostrar aqui para vocês. No mundo, hoje a gente desperdiça 1,3 bilhão de toneladas de alimento. Bilhão. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos é desperdiçado. Olha isso, pessoal. É muita coisa também. É muito significativo, né? E esse cálculo abrange desde o campo até o consumidor final, né? Do campo, da indústria, logística, novamente a indústria ali. Então, a indústria também tem participação direta e indiretamente com questão de desenvolvimento sustentável. Então, a gente fala, nossa, 2,3 bilhão de pessoas passam fome, mas é desperdiçado 1,3 bilhão de toneladas de alimentos. Então você fala, poxa, será que esse tanto de alimento desperdiçado não serviria para alimentar aquelas pessoas que estão com mais dificuldade Exato. alimentar? É uma contradição muito grande, né? Exato. Por isso que não dá para falar de insegurança alimentar sem falar de desperdício de alimento, porque a gente precisa diminuir urgentemente o desperdício de alimento. Então, no Brasil, a gente desperdiça 26,3 milhões de toneladas por ano, tá? Isso é dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, tá bom? Então, cada pessoa por ano desperdiça 41,6 quilos de alimentos por ano. 41 quilos de alimento por ano, tá? Uma família com 4 pessoas desperdiça aí 116,4 quilos de comida por ano. Então, 116 quilos de comida. Então, o Brasil ali, ele está no top 10. É um top 10 que a gente não gostaria de estar, mas a gente está no ranking, a gente está na posição 10 dos países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Nossa. Uhum. É triste, né? É triste de ver. Muito É. triste. E o que a gente faz para mudar isso, Lucas? Perfeito. Só um minutinho. Então, novamente, aqueles dados. 811 milhões de pessoas que passam fome. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos jogados fora. 19,3 milhões de brasileiros passam fome. Desperdiçamos 26,3 milhões de toneladas de alimentos por ano. Então, é algo. Você gostaria de saber quais são os alimentos que a gente mais desperdiça aqui no Brasil? É interessante. Pode falar. Quais são? Uhum. Um alimento que aí gerou polêmica um tempo atrás, que aumentou o preço. Arroz. Arroz é o alimento que o brasileiro mais desperdiça. Não. 22% de todo o arroz produzido é desperdiçado. Carne bovina, 20% desperdiçado. Feijão, 16%. Frango,
15%. Hortaliça, 4%. E frutas, 4%. Então, o brasileiro está desperdiçando basicamente arroz, feijão e mistura. Sim, Então, a gente nossa. está desperdiçando o alimento que o brasileiro mais consome, é o alimento que a gente mais desperdiça. E o que faltaria na mesa de muitas pessoas que sofrem de insegurança alimentar, né? Que é o Exatamente. básico para ter os aminoácidos essenciais e tudo, né? Exatamente. Então, você me fez uma pergunta por que a gente desperdiça. Queria jogar aqui para o público. O que eles acham? Né? Algum palpite? Você que está assistindo aqui. Por que a gente desperdiça tanto alimento? Eu tenho algumas ideias do que a gente, por que a gente faz isso, mas queria ouvir a opinião do pessoal para ver se a gente estamos sincronizados aí. E aí, pessoal que tá aí participando com a gente, manda aqui no chat para a gente. Bom, O pessoal é tímido. Giane entrou, prazer, Giane. Falta de planejamento. Aline. Oh, boa noite, Aline. A Aline tinha falado boa noite lá em cima. Deixa eu falar boa noite para ela. Ela falou agora e ela colocou aqui pra gente. Falta de planejamento. Falta de planejamento. Também é um dos tópicos. Ó, falta de planejamento. A Rosângela também pôs falta de planejamento. Vamos lá, pessoal. Quem mais? Enquanto o pessoal pensa aí, manda mais umas coisinhas, eu vou comentar um pouquinho do que eu acho que a gente pode estar desperdiçando tanto alimento. Sim, falta de planejamento é uma delas, tá? A gente vai abordar isso um pouquinho mais lá na frente. Olho gordo, mais comida do que a gente precisa de fato comer. Fato, né? Sim. Ó, a Ellen acertou um dos tópicos que eu coloquei. É melhor sobrar do que faltar. A questão cultural, né? Tem aquela questão cultural, melhor faltar, é melhor sobrar do que faltar. Então você faz o almoço na sua casa, você faz aquele monte de comida, aquele monte de arroz, aquele monte de alimento e no final não se consome tanto, não se Uhum. consome tudo e aquilo é desperdiçado. Preferência por comida fresca, tá? Isso é uma coisa que eu também acho que a gente desperdiça. Então, assim, você tá lá na sua casa, né? Então, assim, fulano não gosta de comer uma comida. Por exemplo, você gosta de comer arroz fresco todo dia. Pô, mas todo dia você tem que comer um arroz fresco, né? Você entende? Ah, se não tiver o feijão fresquinho, não como, né? Falta de... A Rosângela complementou. A falta de políticas para melhorar o aproveitamento. Penso que é muito burocrático doar, ela pôs entre aspas, alimentos. Também. É uma coisa também que prejudica muito. É muito burocrático você fazer o processo de doação de alimentos, mas depois eu vou mostrar uma lei que surgiu em tempos de pandemia que pode ajudar bastante. A doutora Ellen complementou Exatamente. aqui, ó. Mais um problema cultural. Tem gente que não come comida resquentada. É verdade. Eu já ouvi isso de Exatamente. muita gente. Muita gente. Exatamente. Então é preferência por comida fresca. Então nada pode ser congelado. Nossa, você não pode cozinhar um feijão e congelar, porque não, tem que ser aquela comida fresca. Então É. você faz aquele arroz para comer hoje, aí sobra um pouco amanhã, ninguém quer requentar aquele arroz vai para o lixo. Você entende? Cultural. No Brasil, tudo que planta dá. Então, só porque nós somos líder, né? Nós somos líderes ali em produção de alimentos, mas também somos líderes ali no top 10 no país que mais desperdiça alimento. Então, não é porque a gente planta, tudo que a gente planta dá que a gente tem que desperdiçar, né? Sim. E, né, um termo que pode ser desconhecido para o pessoal é neofobia alimentar. O que é neofobia alimentar? É o medo do novo. É o medo de experimentar alimentos novos, parte de alimentos
que geralmente a gente não come, mas que é comestível, que dá para aproveitar. Então o pessoal também não tem esse conhecimento de como a gente pode aproveitar o alimento na sua integralidade, né? Então são alguns fatores, mas no geral, cultural. Que é o que a doutora Ellen comentou aqui, né? Outro problema é não saber aproveitar os restos. Realmente, a pessoa acaba jogando fora porque o que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com uma casca de banana? O que eu vou fazer com uma casca de não sei o quê, É. né? Uhum. E Então, tem uma solução, não tem? Você vai trazer pra gente uma solução, uma então, o que a não gente básica. pode... o que a gente trouxe alguns tópicos aqui, o que a gente pode fazer para a gente diminuir o desperdício de alimentos? Planejar as refeições, igual o pessoal falou, falta de planejamento. Sim, a falta de planejamento, consequentemente, vai levar ao desperdício, né? Como tudo na vida, falta de planejamento no seu trabalho vai levar ao desperdício de tempo. Tempo é dinheiro. Então, assim, você não se planeja, você perde alguma coisa. Agora a gente está falando de alimento, né? A gente está falando da questão alimentar. Então, planejar as refeições. Faça uma lista de compra enxuta. Não faça aquela compra do mês, assim, que abarrota, principalmente nos alimentos mais perecíveis, né? Então, faça uma lista de compras semanal, né? Se, claro, se considere para entrar na sua rotina. Pelo menos a questão dos alimentos perecíveis. Então faz ali uma lista mais enxuta do que você realmente vai consumir naquela semana, né? Então assim, um exemplo. Então essa semana eu vou consumir arroz, feijão, abóbora assada, salada de alface e tomate. Pronto. É isso que você precisa ter de arroz e feijão você vai ter porque é não perecível. Pode ter estoque, não tem problema. A abóbora, você não precisa ter um monte de abóbora. Você compra abóbora, você compra chuchu e você compra ali a salada. Então, planeje a sua semana, né? E faça as refeições conforme a sua disponibilidade. Comprar frutas maduras e não tão maduras. Isso é uma dica que eu coloco na minha vida porque quando eu fui morar sozinho, eu sofri muito no começo. Porque eu não tinha muito noção das coisas. A gente Uhum. aprende, né, na vida adulta. Então, o que eu fazia? Eu comprava as frutas todas maduras. Hum. Aí chegava 5 dias, dava uns 5, 7 dias, Não eu não aguento. conseguia, não dava conta de consumir aquele monte de fruta. E já estava todas maduras e apodrecendo na minha fruteira. Então, hoje, o Uhum. que eu faço de técnica? Se eu vou comprar, sei lá, 10 tomates, eu compro 5 tomates madurinhos e os outros 5 eu compro não tão maduros, ainda verdinho. Porque enquanto eu estou consumindo o tomate maduro, o que não está maduro vai amadurecendo, né? Então é Uhum. isso que eu faço, que me ajuda muito. Porque no começo eu desperdiçava muita fruta por não ter essa noção. Tipo, eu comprava tudo maduro, Uhum. você quer pegar o abacate e desmanchar na sua mão. Mas você fala, pô, o abacate é desse tamanho, você vai consumir aquele abacate tipo, em 2 dias, né? Então, às vezes é melhor a gente comprar, variar. Não tão maduros e alguns maduros. Não se preocupar com a aparência dos vegetais. Tá, pessoal? Eu sei que a gente quer sempre aquela maçã perfeita, né? Da Branca de Neve. Mas aquela maçã que é imperfeita, ela também é uma maçã que está própria para o consumo. Infelizmente, todas aquelas frutas, legumes, vegetais imperfeitos que a gente não leva para nossa casa e não consome, é desperdiçado. Vai para o lixo, tá? Vai para o lixo. Então, ter um hábito de comprar frutas não tão bonitas, aquelas machucadinhas, mais feinhas, sabe? Tem uns alimentos feinhos que o pessoal não quer levar para casa, quer levar Sim. aquela cebola deste tamanho, esquece daquela É. luzinha feinha, sabe? Que sai do Então, padrão de qualidade, entre aspas, mas é só um padrão de tamanho, ou que tá duplicado, né? Tipo uma cenoura grande com uma menorzinha, né? Então, é possível exato, consumir também, né? Sem danos exatamente. nutricionais e para a saúde, não vai alterar em nada, é só estético, né? Preferir alimentos in natura também é uma boa opção, né? O tal do desembale menos, descasque mais.
né? A gente também já ajuda também o meio ambiente, questão de plástico e afins. Congelar alimentos, né? Então, Luciane, ela escreveu aqui, ó. Os estabelecimentos deveriam diminuir o preço dessas frutas. Ai, subiu. Acho que dessas frutas que a gente comentou, né? Que estão fora do padrão. os estabelecimentos deveriam diminuir o preço das frutas não tão bonitas para incentivar o consumo. Sim, deveria ser algo que os estabelecimentos pudessem usar como política, como prática, né? A gente tem algumas empresas que já fazem esse tipo de trabalho. Depois eu vou apresentar para vocês Uhum. algumas coisas, né? A Ellen fala que ela compra na xepa fruta menos bonitas e mais baratas. Perfeito. Outra dica que eu não tinha colocado aqui, mas já serve tanto para a gente ajudar a questão das frutas não tão bonitas, quanto o nosso bolso, né? Sim. Perfeito. A questão é que nem sempre todos os mercados têm essa consciência, né? Tem uns que Exato. não colocam, eles preferem perder. É incrível, né? Eu fico assim até admirada do que fazer uma oferta dessas frutas que, Exato. se não sair, vai ser um desperdício. Tá na cara, né? Feliz Mas, que a Luciene está é. aqui. Ela é cliente fiel da Food Design. A gente fala bastante no WhatsApp. Ah, que bacana. Perfeito. Então, congelar alimentos, né? Então, assim, sobrou aquele arroz, tudo bem, você não quer comer aquele arroz fresco, mas congela. Aquele alimento pode virar outra preparação, né? E consumir o seu alimento na sua integralidade é um dos é uma outra questão que até a Ellen já comentou aqui, a falta de conhecimento e não conhecer o alimento, né? E saber que você pode consumir o talo, por exemplo. Então, o talo da salsa, do brócolis, do couve, do agrião, da beterraba, do espinafre, você pode consumir, né? Por exemplo, se você vai na feira, uma dica boa para quem gosta de tomar suco verde, você vai comprar beterraba, pede pro feirante o talo da beterraba, porque eles jogam fora o talo, eles nem cortam, Nossa. né? Então você pega o talo e aquela folha da beterraba, dá para fazer um suco verde com isso. Então semente de abóbora, semente de melão, semente de jaca, pode ser aproveitado. Folha, igual eu estava falando da folha, né? A folha da cenoura pode ser aproveitada, você pode refogar. A folha da beterraba, a folha do nabo, a folha do rabanete. Então, consumir o alimento na sua integralidade. Casca a gente pode consumir. Casca de batata, casca de banana, de laranja, de abóbora. Hoje eu não consumo, assim, dificilmente eu tiro a casca da batata, por exemplo. Você faz uma boa higienização, você pode consumir essa casca, né? Ah, e você pode também reutilizar os alimentos, como eu falei. Aquele arroz que você separou a semana inteira e congelou, ele vira um bolinho de arroz. Ele vira um arroz de forno, né? No outro dia. Sabe que você não quer fazer nada? Pega aquele arroz congelado, dá uma revitalizada nele, então ele já vira uma outra preparação. Uma fruta muito madura, tipo uma banana, pode virar um bolo, uma torta, um doce, né? Processar esse alimento também. Uhum. Exatamente. Quando as bananas aqui em casa ficam muito maduras e eu não vou consumi-las, eu congelo e depois bato no processador ou no liquidificador e faço um smoothie, né? Um sorvete, ou bato aí com leite de aveia, né? E afins. Você pode usar também a aveia para fazer o leite, o Uhum. extrato, né? Fazer o extrato de aveia, extrato vegetal. Você pode fazer um bolo com a casca da laranja, com a casca da maçã, com a casca da banana. Então, é usar criatividade também na cozinha, né? Uhum. Bacana. E conta aí pra gente quais são as ações, além dessas, né, que você comentou, essas empresas que existem, que você comentou, né? Essa que aproveita esses frutos que saem da qualidade, como funciona.
Perfeito. Olha, a gente tem várias iniciativas bacanas. Uma bacana de se falar é o Mesa Brasil Sesc, né, que foi criado em 1994 para evitar o desperdício de alimento. Então, tudo que é produzido no Sesc, né, que sobra, perdão, eles fazem esse reaproveitamento, eles doam esses alimentos para instituições carentes, pessoas necessitadas. A gente tem o Fruta Imperfeita, igual a Luciene falou, é uma empresa que ela comercializa apenas frutas e legumes imperfeitos com valor reduzido. Então já tem essa iniciativa. E Perdão, pessoal, que a gente imagina. Hum. saiu de uma gripe recentemente, então tá complicado hoje. Mas a gente tem também o Comida Invisível. Para quem não conhece, e eu estou falando também, pessoal, para as indústrias que também nos assiste aqui, também faz parte deste quadro aí de desenvolvimento sustentável. Deve fazer parte também. Comida Invisível é uma plataforma que ele faz match. Então, você é uma indústria e você quer diminuir o desperdício na sua empresa, né? Na sua fábrica, no seu restaurante. Então, você se cadastra lá. E, e pessoas, né, ou ONGs também podem se cadastrar para receber. Então, ele pega esse restaurante, vamos supor, que quer fazer essa doação e dá um match junto com essa ONG ou família que quer receber esses alimentos. Então, eles fazem esse, esse, essa iniciativa muito bacana também. Então, Mesa Brasil, o Fruta Imperfeita. Então, também gostaria de falar para o pessoal aqui que está ligado em lei, em legislação. Saiu uma lei 14.016, no dia 23 de junho de 2020, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e doação de excedentes de alimentos para consumo humano. Então, você entra lá nessa lei, tá? 14.016, dá uma lida, tudo que pode ser doado, nas condições que podem ser doadas. Então, se você tem um restaurante, você quer evitar o desperdício, entra lá, dá uma lida. Se você se enquadra, você também pode fazer essa doação. Como o pessoal falou, a doação é burocrático. Essa lei 14.016, ela veio dar uma melhorada nisso, porque ela veio ali no ápice da pandemia, onde as pessoas estavam ficando cada vez mais em um quadro de insegurança alimentar e a gente precisava ter alguma política. Então tudo bem, você tem um restaurante, tem muito desperdício, você pode doar para essa família aqui. Então ele deu uma flexibilizada na questão de doação, tá? E ainda está vigente, é uma lei, tá bom? E isso, criar um hábito, né, no seu restaurante e um programa de desperdício de alimentos. Faça cálculos, né? Então, se você trabalha no restaurante, se trabalha numa indústria e afins, faça cálculos para que não tenha desperdício. Calcula lá com o chefe, né? Você que é Nutri, trabalha na questão da parte de One, né? Então, faça cálculos para que não tenha desperdício. Crie consciência nos colaboradores também, né? Tem uma área da nutrição que trabalha nessa parte de restaurante, né? Não coloque no prato a mais do que você não for comer, né? Então, é criar consciência cada vez mais para a gente diminuir. Porque a gente não pode só falar de insegurança alimentar e de fome, mostrar dados, e se a gente, no nosso dia a dia, a gente não fizer a nossa parte, né? Sem Toda dúvida. mudança começa em casa. Uhum. Com a gente mesmo, né? Os pequenos Exato. atos nossos mesmo. Excelente, Lucas. E aí eu queria complementar em cima de dois tópicos que você comentou aí. Essa lei que você comentou, ela é muito interessante porque ela põe as regras, né, para a pessoa poder doar aquele alimento que sobra. Não é aquele alimento que sobrou no prato de uma pessoa, por exemplo. Então, ela prevê também uma segurança de alimento também.
Sim, né? Para não, porque quem for receber aquele alimento tem que garantir que ele está inócuo, né? Bom para consumo, né? Então é legal isso também, né? Para quem for procurar a lei, ficar atento nesses detalhes que são super é, importantes, né? Tem que estar em condição de consumo. exato. E Ele está dedicado à perdão. produção, só para o pessoal que se interessa. Depois eu posso colocar na bio do Instagram. Uhum, Ele está aqui falando, estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos, incluindo alimentos in natura, uhum, produtos industrializados e refeições prontas para o consumo, fica autorizado a doar excedentes não comercializados e ainda próprios para o consumo humano, que atende os seguintes critérios. Aí ele coloca lá os critérios, né? Mas está incluindo serviço de alimentação, né? Que é alimentos in natura, produtos também industrializados e refeições prontas para o consumo. Então, uhum. já abrange ah, outros níveis também, tá bom? Excelente. Não, eu acho bacana a gente frisar bem isso, né? Porque a legislação prevê isso também. E você citou aí o Frutos Imperfeitos. É muito bacana a ação deles. Complementando aqui, né? Que eu vi uma reportagem deles e eu achei legal que eles preparam uma caixinha surpresa, né? Então, essa caixinha, eles unem alimentos de pequenos produtores. Exato. Eles têm os pequenos produtores que são parceiros deles. E aí você vai receber a sua caixinha surpresa. Então, vão vir os alimentos mesmo da época, né? Vamos supor, tá na safra de uva. Você vai receber uva. E aquela uva que tá fora do padrão, mas que a qualidade dela tá excelente. Então, é legal isso, é a surpresa. Você vai receber essa surpresa também dos alimentos que vem nessa cesta que você selecionar. Então é bacana isso, né? Também no Frutos Imperfeitos. Alguém fez uma pergunta? Nutricionistas. Ah, não, peraí. Nossa. Existe algum projeto para que nutricionistas possam atuar nas escolas infantis para ensinar as crianças e os pais a cozinhar com economia e qualidade, Lucas? Não existe um projeto. O nutricionista, toda escola precisa ter um nutricionista, tá? Então, por lei, toda escola que tenha alimentação, que forneça alimentação, precisa ter um nutricionista naquela escola. Então, sim. Então, quando se tem um nutricionista, na verdade, tem que ter um nutricionista, igual na farmácia tem que ter o farmacêutico, né? Em escolas que fornecem alimentação, precisa ter um nutricionista, tá? O nutricionista pode e deve, né, fazer também essa educação nutricional, essa educação com técnica dietética. Então, sim, né? Então, ela perguntou se tinha um projeto, mas, na verdade, o nutricionista, ele é atuante nas escolas, tá? Talvez teria que ter um projeto para ampliar a participação das crianças nesse sentido, né? Igual ela falou, para ensinar as crianças e pais a cozinhar com economia. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu tenho uma colega que ela trabalha numa escola Uhum, infantil, né? E ela gosta bastante, e ela faz bastante questão de educação nutricional, de desperdício, tanto para os colaboradores que faz a refeição, quanto com as crianças, para que eles evitem o desperdício, né? E com questão uhum, dos pais, seria interessante também, né? Você sim. fazer como se fosse uma palestra, né? Você faz uma palestra na escola, chama os pais para fazer, para ensinar, né, como cozinhar com economia e qualidade. Uma sensibilização, né, desses pais, porque daí é legal. As crianças aprendendo é legal que elas chegam em casa falando, né? Exato. Falando o que comeu, o que aprendeu, mas ainda somando isso, né, agregaria bastante. Eu não sei se em todos os estados, mas eu sei que aqui no estado de São Paulo, todas as escolas, todas as escolas municipais, estaduais, eles precisam ter
fornecedor, um pequeno fornecedor de legumes e verduras para incentivar o comércio local e de pequenos produtores. Alguém perguntou se entrega em casa, né? Ah, É do sim, Frutos Imperfeitos que estão perguntando? sim, entrega em casa. O fruto imperfeito é como se fosse uma assinatura, né? Você pode fazer uma assinatura. Se eu não me engano, se todo mês ou toda semana chega um unbox, uma caixa Sim. surpresa na sua casa com os legumes e Você só verduras e tem. frutas. A única condição, você tem que descobrir se ele atua na sua região. Porque tem É, ainda cidades que eles não contemplam. Por exemplo, a minha ainda não. Mas em São Paulo eu sei que eles atuam. São Paulo e ABC, se eu não me engano. São Paulo e ABC eu sei que atuam. E sim, eles É. entregam. A Eliane, nutricionista, trabalha em qual área? Trabalha Uhum. em uma. É muito bacana o trabalho deles. É muito interessante mesmo. É, trabalho, sim. Se visitar as redes deles, tem até um vídeo deles montando a cesta, né? Eles mostram quais frutos que vão. É super bacana. Visitem lá que é muito legal. É um trabalho muito interessante, né? Para É, valorizar esses produtos que são desperdiçados e que estão bom para consumo. Só estão fora da qualidade que o mercado determina, de padrão de exato. tamanho, peso, ou que está com uma avaria que não afeta a qualidade, é só física, né? É, não tem só essa empresa. Essa empresa que chama a atenção porque ela faz a questão da comercialização da fruta imperfeita, do vegetal imperfeito, feio, né? Assim. Mas tem outras também que têm outros objetivos de ajudar pequenos produtores, né? Então, Sim. alimentos orgânicos. Então, nesse mesmo formato de unbox, de chegar na sua casa uma caixa surpresa toda semana. Que bacana. Tem umas até que vão até a feira, no fim de feira, que sobram aqueles produtos que o feirante joga fora. Elas também pegam esses produtos e também fazem esse trabalho de distribuir para as famílias credenciadas e que têm necessidade. E aí eles distribuem também cestas. É um trabalho muito bacana também, porque tem muito desperdício, né? Porque a feira é tudo fresquinho. E às vezes sobra ali, no fim da feira, todo aquele produto que vai ser desperdiçado tem um destino. É muito bacana. Tem uma seleção desses produtos, uma triagem, muito interessante também. Precisa achar uma feira perto de casa, que faz tempo que eu não vou na feira, eu tô comprando mais Uhum. coisa em mercado, né? Porque eu não sei onde tem É. feira. Deu até Ó, saudade quem de ir numa feira. visitar a feira, Banco de Alimentos faz isso na feira, que eu sei. Banco de... Banco de Alimentos chama. Ah, Também é uma entidade que está crescendo e eles fazem esse trabalho de ir nas feiras. Eles fazem multirões. Fim da feira eles chegam com um carrinho lá e é muito bacana esse trabalho deles. E aí, Lucas, você gostaria de complementar, assim, algum tema que a gente não abordou, né, aqui? Sobre essa parte de insegurança alimentar, alguma outra dica? eu acho que a gente cumpriu, né, com o escopo, passei todas as informações. É, claro que não basta só a gente absorver essas informações, né? Os números são alarmantes, então eu queria causar um impacto, eu espero que eu tenha conseguido trazer informação, né, com qualidade, causar um impacto e todo dia que você for desperdiçar alguma coisa, lembra dessa live e fala: o que eu poderia fazer com essa banana que eu estou jogando fora? Posso congelar? Congela a banana. Então, assim, se a gente conseguir, né, se eu conseguir trazer um pouquinho de consciência aí sobre, pelo menos, desperdício de alimento, já, já cumpri o meu papel aqui nessa live. Então é isso. Obrigado pelo convite, Mayara. Ah, nós que agradecemos por plantar essa sementinha aí, né? E em todo mundo que está assistindo e trazer essas informações super importantes, essas dicas. Tem um pessoal aqui te parabenizando. Peraí, deixa eu só ver. A Cristina Que legal, Garcia. Cristina. Sou nutricionista e já trabalhei com escolas e berçários. Atuei também como voluntária de uma ONG para pegar doações e levar em várias entidades. Que bacana. E Muito a Luciene também falou parabéns pela live.
Acho que é isso. É Tem que isso, voltar. profissionais igual a Cristina que a gente precisa mais, né? De fazer também um serviço voluntário. Então, ela, eu imagino que ela tinha toda a vida dela, mas ela parava ainda o tempo dela para fazer aquele serviço voluntário, pegar aqueles alimentos e levar ali nas Sim. entidades ali. Então, isso é bacana. Então, assim, que mais pessoas façam isso. Sem dúvida. A doutora Ellen nos parabenizou aqui também. Obrigada, doutora Ellen, por participar aqui com a gente também. E eu agradeço, então, todos que participaram, ao Lucas, que trouxe essas informações super importantes, essas dicas, esses dados, né? Porque às vezes a gente ouve no jornal que aumentou quanto, né? Você trouxe pra gente assim, números, né? Para ver que não é um aumento pequeno, é uma coisa assim gritante, né? E é um alerta. A gente fala, epa, o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer alguma coisa, a gente tem que mudar isso aí. Então, agradeço, Lucas, de verdade, por ter participado aqui com a gente, contribuído com com a sua parte profissional, né? Com suas dicas e com todo esse conteúdo, que foi muito bacana. Obrigada a todos que participaram. Só Ah, respondendo foi? aqui rapidinho a Ah, mais uma pergunta pergunta? do Barros, sim, é federal, tá? Uhum. 14016, tá? É lei federal. Então abrange o país inteiro. E já tem disponível para baixar, né, Lucas? Acha na Tá? internet, pode Só baixar. colocar lei 14016 que já vai aparecer. Uhum. Muito ricas as informações e tudo mais. E muito obrigada, então, Lucas, por participar aqui com a gente. Uma excelente noite para você, um abraço e para todos aí que estão nos assistindo. E nos assistiu, né? Agora a gente vai encerrar. Boa noite. Boa Obrigada. noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.